Você já ouviu alguém dizer que o Brasil é o país do futuro? Essa frase, que parece até um bordão, nasceu na década de 40, no meio de uma guerra mundial. E quem a criou não foi um brasileiro, mas um escritor austríaco chamado Stefan Zweig, um homem que enxergou no Brasil algo que ele já não via em sua própria Europa: a esperança. Zweig nasceu em Viena, em 1881, numa família judia de classe média alta. Desde jovem, se destacou como escritor. No início do século XX, suas peças, romances e biografias eram lidas em todo o continente europeu e até fora dele. Ele tinha uma habilidade única de transformar grandes personalidades históricas em figuras próximas do leitor. Escreveu sobre Maria Antonieta, Erasmo de Roterdã e até sobre momentos decisivos da humanidade. Na década de 1920, Zweig era um dos autores mais famosos do mundo, traduzido em mais de 50 idiomas. Mas essa fama não o protegeu. Com a ascensão de Hitler, livros de autores judeus começaram a ser queimados em praças públicas. Stefan se tornou persona non grata no seu próprio continente. Perseguido, ele deixou a Áustria em 1934 e começou uma peregrinação pelo mundo. Passou pela Inglaterra, depois pelos Estados Unidos, mas nenhum desses lugares parecia oferecer a paz que ele buscava. Foi nesse contexto que surgiu o convite para conhecer o Brasil. Na década de 1930, o governo de Getúlio Vargas estava interessado em melhorar a imagem do país lá fora. O Brasil queria ser visto como moderno, estável e promissor. E nada melhor do que trazer intelectuais renomados para testemunhar isso. Zweig veio em 1936 e ficou impressionado. Visitou o Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e se encantou com a diversidade cultural, a cordialidade das pessoas e a sensação de que o Brasil ainda tinha muito a construir. Foi essa a experiência que deu origem ao livro Brasil, o País do Futuro, publicado em 1941. Na obra, Zweig descreveu o país como uma terra de imenso potencial. Falou sobre a abundância de recursos naturais, o tamanho do território e a juventude da nação. Enquanto a Europa estava mergulhada em ódio, guerras e rivalidades seculares, o Brasil parecia, aos olhos dele, livre desse peso. Zweig enxergava o Brasil como uma espécie de laboratório de convivência pacífica entre diferentes povos, e essa visão positiva contrastava com o cenário sombrio do mundo em guerra. Curiosamente, a frase que ficou para a história não foi uma conclusão central do livro, mas quase um apelido que grudou. O Brasil seria o país do futuro. O slogan pegou. De lá para cá virou uma expressão repetida em discursos políticos, matérias de jornal, músicas e até conversas de bar. Sempre com aquela mistura de orgulho e ironia. O futuro que nunca chega. Mas a história de Stefan Zweig no Brasil não tem final feliz. Apesar de toda a esperança que depositava no nosso país, ele não conseguiu escapar da própria angústia. Em 1942, vivendo em Petrópolis com sua esposa Charlotte, sentia-se cada vez mais isolado e sem perspectiva diante da guerra que devastava a Europa. Foi lá que ambos decidiram tirar a própria vida, deixando uma carta em que agradeciam a hospitalidade brasileira, mas que confessavam não suportar mais a esperança. A morte de Zweig
chocou a intelectualidade brasileira. Afinal, era um homem que tinha visto no Brasil uma promessa de futuro, e mesmo assim não conseguiu acreditar em um futuro para si. A expressão país do futuro se tornou quase um carimbo da nossa identidade. Ele nasceu do olhar estrangeiro de um escritor refugiado, encantado com a juventude e a diversidade do Brasil. O curioso é que, mais de 80 anos depois, a frase ainda ecoa, às vezes como elogio, às vezes como crítica, mas sempre como um lembrete de que o futuro, esse futuro prometido, continua sendo uma expectativa. Se você gostou do tema, eu peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe com quem você acha que precisa saber mais sobre essa expressão tão conhecida do nosso país. No mais, até a próxima.